Porque Ele quer que você tenha a convicção de que você é a pessoa mais feliz dessa terra. Olha, no cântico de Maria, quando ela começa a cantar ao Senhor, ela diz assim, a primeira frase do cântico dela, em Lucas capítulo 1, versículo 48, diz assim: Deus decidiu olhar para mim, e vejam o que aconteceu. A mulher mais feliz da terra sou eu. E talvez você diga, pastor, Maria foi uma pessoa então especial, igual você. Igual você. Deus trouxe uma missão para Maria, assim como Deus trouxe uma missão para você, para cada um de nós na sua igreja. Maria era uma mulher bem-aventurada, com certeza. Mas olha a declaração dela: Deus decidiu olhar para mim. É uma frase contagiante, revigorante, que nos gera esperança. É uma frase que inova na nossa vida. Deus decidiu olhar para mim. E talvez você diga assim, pastor, mas Deus não está olhando para nós. Qual é o sentido dessa frase? O sentido dela é muito simples. Deus não esqueceu de você. Deus se lembrou de você. Quando Deus se viu chegando aqui hoje, Ele disse assim, essas pessoas eu quero que você ore por elas. Por quê, pastor? Porque Deus não se esqueceu dessas pessoas. Deus não se esqueceu o que você passou. O que você trazia dentro do teu coração e que você não traz mais. Deus não esquece de você. Não importa a sua fraqueza, não importa os seus problemas, não importa quem você é, se você é pobre, se você é rico, se você foi humilhado, se você fracassou, se você caiu, se você levantou, não importa. Se você é pobre, se você é rico, Deus não se esqueceu de você. E Maria, ela começa o cântico ao Senhor como expressão daquilo que Deus fez na vida dela, exatamente assim. Dessa forma. E temos muitas outras histórias maravilhosas relatadas na Bíblia e de tantas outras pessoas que talvez você conheça, que eu conheço, que puderam cantar ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor não esqueceu de mim. Porque Deus olha para cada um de nós. E Ele contempla o que vai no nosso coração. Ele contempla a nossa necessidade. Ele contempla o que nós precisamos. Interessante, querido. Esse é um texto maravilhoso. Então Maria faz essa declaração. Eu sou a mulher mais feliz da terra. Você pode, querido? Você tem convicção de falar isso? Mas olha o texto de Lucas, que talvez você tenha lido várias vezes, já li esse texto dezenas de vezes, talvez centenas de vezes, nesses anos que caminham com Cristo. E quando eu estava lendo esse texto, esse versículo pulou do texto, como se tivesse pulado. Sabe aquela coisa assim, Deus decidiu olhar por mim, Deus decidiu, Deus, sabe, não esqueceu de mim, Deus olhou para mim. E eu disse assim, gente, aí aquela mulher disse assim, e eu sou a mulher mais feliz da terra. Interessante, queridos, que Deus apenas havia se revelado para ela. Olha o texto, no 6º mês da gravidez de Isabel era prima de Maria. Deus enviou um anjo, Gabriel, à cidadezinha de Nazaré, na Galileia, a uma virgem prestes a se casar com um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Ao entrar o anjo, disse a ela, alegre-se, como você foi agraciada pelo belo agir de Deus. Deus está
com você. Primeira reação de Maria, ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. O anjo ainda não havia revelado para ela, mas Deus já havia se revelado para ela através do anjo. E continua, Maria, mas ele, o anjo, a tranquilizou. Maria, não há nada a temer. Deus preparou uma surpresa. Quando Deus se revela para nós, é trazendo surpresa. Deus tem surpresa para você, querida. Eu não sei se você vai querer a surpresa de Deus, mas eu quero. No momento certo eu vou perguntar se você quer a surpresa de Deus. Não é uma pegadinha. Deus preparou uma surpresa. Olha a surpresa de Deus. Você vai engravidar, dará à luz um filho, e irá chamá-lo Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará a ele o trono de seu pai Davi. Ele governará a casa de Jacó para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Outra reação de Maria. Maria perguntou ao anjo, mas como, se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a envolverá. O filho que você dará à luz será chamado Santo, Filho de Deus. E saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril. E agora está no 6º mês da gravidez. Duas coisas. Ela era estéril e já velha, adiantada em idade. Como você pode ver, continua o texto, para Deus, o que, igreja? Para Deus, nada é impossível. E ela continua, e o texto continua, já sem se conter, Maria exclama, agora tudo está claro, sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade, que aconteça comigo, conforme todas essas palavras. Então, o anjo a deixou. Veja, queridos, que gerar um filho a partir de uma relação entre mulher e homem é natural. É natural. Não é verdade? Agora, gerar um filho sendo estéril e no avançar da idade já não é tão natural. Já é necessário um milagre. Mais difícil ainda é gerar um filho sem relação com um homem, sendo virgem, estando noiva. Aí é mais impossível ainda. Não é verdade? Mais impossível ainda. E essa foi a surpresa de Deus. E aí, quer surpresa? Você entende que as surpresas de Deus geram na vida das pessoas consequências, dificuldades, problemas que a priori muita gente não consegue entender. Só vai entender depois. Perceba, era uma moça, jovem, virgem. Meu Deus do céu, que surpresa é essa, Deus? Você vai acabar com a reputação da menina. O que o noivo dela vai pensar? O noivo dela não vai querer mais se casar. Porque hoje, irmão, pode ser uma coisa normal na sociedade. Para a igreja não é normal, não. Para a igreja não é normal, não. Normal é para a sociedade, que tem outros valores e princípios. Os valores e princípios da igreja de Jesus são esses aqui que estão na Bíblia. Amém? E ele não se corrompe. Ele não muda. Ele continua o mesmo, porque a palavra não muda, a palavra é a mesma. Amém? Tudo passa, mas a palavra permanece para sempre. É só um adendo a essa questão.
Porque você pode pensar com a cabeça de hoje. Ah, pastor, é natural. Não, não é natural. Não tinha relação de homem com mulher, não ia acontecer. Pior ainda. Como que vai ser isso? E veja, querido, que aquela menina, a reação de tudo, o que Deus estava falando para ela é o seguinte: você vai ter um filho, e sem ter relação com o homem, você vai ficar grávida, e vai dar à luz a um filho. O nome dele será Jesus. Não, mas isso não pode acontecer. Que surpresa é essa? Você ainda quer surpresa de Deus? Você quer surpresa de Deus? Quer que Deus surpreenda você? E aí? Show? Deus quer trazer sobre a tua vida e se manifestar e se revelar com coisas grandes. Mas você precisa estar preparado para elas. Deus se revela no nível da fé de cada um de nós. Nível de fé diferente de um para o outro. Por isso que ele disse para os discípulos, numa certa ocasião: homens de pequena fé. Ele não disse homens que não têm fé, homens de pequena fé. E a fé mais pequena que existe é a fé do tamanho do grão de mostarda. E com essa fé você pode dizer. Mas veja, o transtorno que essa surpresa de Deus iria causar na vida daquela menina. Veja, a sociedade daquela época, você deve entender, é completamente diferente da de hoje. Uma mulher que engravidasse antes do casamento, ela era abandonada, expulsa. Ela teria que viver agora uma vida de prostituta. Assim era o contexto daquela época. Entenda, querido. E Deus traz uma surpresa para ela. E quando o anjo revela para ela e se manifesta, nós vimos no texto 3 reações de Maria. A primeira reação dela foi qual? Ela ficou perplexa, pensando muito nas palavras do anjo. E quais foram as palavras do anjo? Primeiro, quando ele se revelou, olha só quais foram as palavras do anjo, quando o anjo se revelou. Disse assim: ao entrar o anjo apareceu, se revelou. Alegre-se, como você foi agraciada? Agraciada pelo agir de Deus. Deus está com você. Ela ficou atônita, mas não é assim que a gente fica quando Deus se manifesta e se revela para nós. Nós ficamos assim como que bobos, atônitos. Nós ficamos assim espantados na hora que Deus se manifesta, quando Deus se revela. Pastor, como eu já vi muitas vezes isso. Pastor, o senhor não imagina como que eu fiquei espantado quando eu vi a manifestação de Deus, a revelação de Deus. Como que Deus, pastor, eu estou até agora tremendo. É assim que a gente fica. Eu não sei quanto tempo você está sem sentir isso. Mas agora há pouco, às 4:30 da tarde, eu estava no meu gabinete orando, e eu senti isso. Quando o Espírito Santo veio e me falou: meu filho, ora por pessoas que estão com o coração ainda ressentidos. Elas foram marcadas na infância, na adolescência. Quando eu saí de lá e cheguei na sala onde nós ficamos ali reunidos, o pastor Marco Júnior disse assim: pai, o intercessor veio aqui e disse que hoje seria um dia de paternidade. Tem alguma coisa a ver? Ele disse: tem tudo a ver. O Espírito Santo falou comigo. E você pode pensar assim: mas pastor, como é que é essa coisa? Não é Deus pensando em mim, nem no intercessor. É Deus pensando no coração dessas pessoas que estariam aqui hoje. Sabe, quando Deus se revela para nós,
Olha a responsabilidade que isso gera em nós. Então, Deus se revelou para ela, ela ficou perplexa. Ela disse assim, mas como, gente? Eu, agraciada, para eu não ter medo, para eu ficar tranquila, como assim? O que vai acontecer? E ela fica então perplexa, atônita. E aí vem, né? E ele diz assim, Deus preparou uma surpresa para você. Que coisa linda, Deus preparou uma surpresa para você. Eu posso profetizar isso aqui hoje? Eu vou me segurar aqui, porque eu percebi que a manifestação não foi tão grande, né? Mas eu gostaria muito de profetizar que Deus tem uma surpresa para você. Mas vocês estão meio, né? Vocês estão meio assim, agarrados aí, né? Vocês estão meio assim, não, pastor, aí... Mas tudo bem, não vou profetizar, fica tranquilo. Mas eu já falei para Deus, Senhor, não me importa, não pode trazer surpresa para mim. Eu já tenho consciência que quando Deus traz uma surpresa, Deus não traz algo para nós que seja possível. Deus só traz algo para nós que é impossível. Por quê, pastor? Para que eu dependa dele e não do homem nem de mim mesmo. Então agora, não é? Maria não dependia de ninguém, dependia só de Deus. Ela estava na mão do Senhor agora, não tinha jeito. E Deus falou para ela, não tenha medo. Por que Deus falou para ela, não tenha medo? Eu estou no controle de tudo. Sou eu que estou fazendo. Porque Deus não traz algo para você fazer. Deus traz algo para poder você ser instrumento para Ele fazer. Maria seria um instrumento, mas quem faria era Ele. Quem vai fazer é Deus, eu quero profetizar. Quem faz é Deus. Deus que vai fazer. Mas Ele quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você. E Maria então ficou ali, irmãos, perplexa. Aí quando ele falou que tem uma surpresa, ele falou a surpresa. Você vai engravidar. Eu estou imaginando o rosto daquela menina. Você vai engravidar. Como que eu vou engravidar? E ela perguntou mesmo. A segunda reação dela foi questionar o Senhor. Perguntar. Ela não entendia. Pastor, porque quando Deus se manifesta, tem coisa que a gente não entende, realmente não entende. Como que eu vou conseguir isso? Ei, Moisés, você vai libertar meu povo. Eu? Quem, eu? Eu não, Senhor. Esqueceu que eu saí de lá fugido? Como que eu vou voltar lá para o Egito? Eu não. Isso é impossível. Você escolheu a pessoa errada. Quando Deus se manifesta para você, ele não está escolhendo a pessoa errada. Ele sabe a quem ele se manifesta. Entenda isso no teu coração. E quando Deus se manifesta é para realizar coisas grandes através da tua vida. Então tem uma surpresa, ele fala sobre a surpresa. Interessante. Ele disse assim, você vai ficar grávida, filha. Você vai ficar grávida. Não dá para entender, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O problema é que nós limitamos muito Deus ao nosso mundo. Deus, Ele não se limita ao nosso mundo, Ele é ilimitado. Você está entendendo isso? O anjo falou para Maria, é Deus que vai agir. E agindo Deus, diz a Bíblia, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Nós limitamos muito a Deus, nós queremos entender Deus. Não tem como entender, a Bíblia diz que não tem como nós entendermos a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus por nós. Mas muita gente tenta querer entender Deus. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser obedecido. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Porque Ele é o único Senhor. Amém? Ele é o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de poder, para nos arrancar das mãos de Satanás, do reino das trevas, e nos trazer para o reino dele. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda isso no teu coração, queridos, em nome de Jesus. Então essa surpresa. Você vai ficar grávida, vai dar à luz um filho. E aí Maria ficou desesperada, mas como? Como? Aí ela falou para o anjo, mas como? Eu sou virgem. Como que isso pode acontecer? E olha, eu sou noiva. Não tem como isso acontecer. Primeiro, eu sou virgem. E meu Deus do céu, isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa louca, pastor.
Hoje você entende porque está escrito na Bíblia. Eu queria ver no dia, lá. A tua filha chegar para você e falar assim: mãe, estou grávida. É, filha, de quem? Do Espírito Santo. É assim mesmo. Isso aí que ia acontecer, ó. Ia ter uma risada. Vocês estão brincando comigo. Você está brincando comigo, menina? Fala o que você fez aí. O que você arrumou? Não, mãe, eu estou grávida. Eu estou conversando com vocês aqui como se o fato tivesse acontecido, como o fato aconteceu naquela época, e a menina tinha que falar com a mãe e com o pai. E com o noivo, pastor? O noivo, Deus se encarregou. Foi falar com José. José, aceita a menina porque essa obra aí que está sendo feita é minha. José foi um cara arretado também. Então perceba o problema que aquela menina estava vivendo. Eu estou falando menino porque era uma menina, irmão. Naquela época as moças casavam novas. Hoje não, hoje elas estão casando com mais idade, né? Querem aproveitar a vida do mundo. Da igreja do Senhor, elas não querem aproveitar a vida, elas querem servir ao Senhor. Fecha parênteses. O que essa menina enfrentou, gente? De dificuldade, de humilhação, de vergonha. Meu Deus, o que vai acontecer? Deus se manifestou. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos muitas histórias de pessoas às quais Deus se manifestou através delas e na vida delas. De coisas impossíveis. E o mesmo Deus daquela época é o Deus que está aqui hoje. Ele quer fazer, quer se revelar, Ele quer se manifestar para fazer coisas impossíveis através da sua vida. Mas você vai dizer, pastor, então eu quero. Mas você está preparado para enfrentar as adversidades que virão, as lutas que virão, os obstáculos que virão? Você está preparado? Pastor, eu não estou preparado, mas se Deus estiver comigo, eu vou enfrentar. E se é Ele que se manifesta, então Ele está contigo. Você está entendendo, querido? Aí a menina diz assim: eu sou a mulher mais feliz da terra. Gente do céu. Eu sou o homem mais feliz da terra. Por quê, pastor? Porque o senhor tem uma família, porque o senhor tem um carro, porque o senhor tem... Nada disso, irmão. Eu sou o mais feliz da terra, porque um dia Jesus me arrancou do reino das trevas, me trouxe para o reino dele, me deu uma nova vida, fez o céu descer e entrar na minha vida, me deixou experimentar o céu, viver o céu, me deu um ministério, me deu uma família. Aleluia. Veja que eu não falei nada que Ele me deu um carro, que Ele me deu uma casa, que Ele me deu um diploma, que Ele me deu... Nada disso. Porque não são essas coisas que nos tornam verdadeiramente felizes. O que nos tornam homens e mulheres mais felizes dessa terra é quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. E foi isso que essa mulher, chamada Maria, entendeu. Porque o cântico que ela começou não foi antes da revelação, foi depois. Depois você lê Lucas capítulo 1 para você entender todo o processo. Lê em casa. A terceira coisa, a terceira reação de Maria. Olha só a terceira reação de Maria. Já sem se conter. Por quê? Quando ela falou assim, eu sou virgem, como que eu posso engravidar? Aí o Espírito Santo falou, o anjo falou com ela, você vai ser envolvida pelo Espírito Santo. Também devia não estar entendendo mais nada. Aí o anjo falou para ela assim, você lembra da tua tia Maria, Isabel? Lembro. Pois é, a tua tia é a velha, estéril, mas ficou grávida, já está grávida de 6 meses. Aí ela foi entender, porque o anjo falou que tudo é possível para Deus. Tudo é possível.
Deus vai realizar uma grande obra, e você pode estar pensando assim, mas é impossível, mas eu quero dizer que nada é impossível para aquilo que Ele quer fazer, e Ele vai fazer. Você recebe isso, irmão? Qual foi a terceira reação dela então, depois que o anjo falou para ela? Aí ela diz assim, já sem se conter, Maria exclamou, agora tudo está claro. Olha o que ela faz, olha o que ela faz, sou serva do Senhor. Quero fazer a vontade dEle. Que aconteça comigo. Essa frase que é a forte. Que aconteça comigo conforme todas essas palavras. O que ela fez? Qual foi a última reação dela? Ela reconheceu o senhorio de Jesus sobre a vida dela, gente. Jesus, muita gente reconhece Jesus como Salvador, só. Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador, Jesus morreu para me salvar. Não, Jesus morreu para te salvar e se tornar Senhor da tua vida. Ela reconhece, como que ela reconhece? Ela diz assim, aqui está a serva do Senhor. Quando ela diz que é serva, é porque ela reconhece o senhorio. Só é serva quem tem o Senhor. Você está entendendo? Quem está entendendo? Levante a mão. Aí ela diz assim, quero fazer a vontade do Senhor. Não é a dela. Isso me lembra o filho dela lá na frente falando, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai, a vontade do Senhor. Quantas pessoas não são verdadeiramente felizes, não porque não creem em Deus, não porque não pertencem a uma igreja, não porque não são frequentadoras de uma igreja, mas é porque não fazem a vontade do Senhor. As pessoas vêm na igreja, tem muita gente na igreja, gente. Tem gente que eu sei que ainda não se converteu, mas estão na igreja, são batizadas muitas vezes, estão pertencendo a algum ministério da igreja. Ah, pastor, mas ainda eu percebo que elas ainda não tiveram aquele encontro, aquela transformação. Eu olho para o rosto delas, não vejo a alegria da salvação, a alegria de servir, a alegria de estar com o Pai, a alegria de fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Isso é que torna a pessoa mais feliz da terra, é quando ela está no centro da vontade de Deus. Não importa quais sejam as dificuldades, as adversidades, não importa o que as pessoas vão dizer de mim. O que importa é Deus, é fazer a vontade de Deus. E isso, meu irmão, é só para quem é convertido mesmo. Não é para frequentador de igreja, é para adorador. Estar na igreja, no culto, faz parte desses que fazem a vontade do Senhor, que reconhecem que Jesus é Senhor. Jesus é Senhor no meu casamento, Jesus é Senhor no meu emprego, Jesus é Senhor nos meus relacionamentos. Se Ele que é Senhor, Ele que comanda, Ele que dita. Se Ele falar que eu tenho que largar, eu largo. Se Ele falar que eu tenho que deixar, eu deixo. Se Ele falar que eu tenho que jogar fora, eu jogo. Se Ele falar que eu tenho que fazer isso, eu faço. Não importa, eu vou fazer. E aí, você está preparado? E se Deus falar para você hoje? Alguma coisa que você diga assim, ah não, isso ainda não, é impossível. Se eu fizer isso... Irmão, tem muito crente de boca e pouco crente de coração. Você ainda quer a surpresa do Senhor? Quer, Jéssica? Eu não tenho medo não, irmão. Se você quer a surpresa de Deus, mas pastor, e se Deus falar assim, Deus me surpreender e falar, rompe isso. Ah, mas eu gosto tanto daquilo, eu gosto tanto disso, eu levei tantos anos para conquistar isso. Sabe o que você vai falar? Olha aqui para mim. Você vai falar assim, Deus não quer isso de mim. Rapaz, nós somos miseráveis, irmão. Você já parou para pensar? Hein? Já parou? Olha aqui para mim. Nós só acreditamos quando algo que vem de Deus que seja conivente conosco. Conveniente, melhor dizendo, para nós.
Quando é algo que não é conveniente para mim, eu já penso duas vezes. Não é Deus se manifestando aqui, não. Não, isso é pastor que está falando. Ainda bem que eu nunca, irmão, no meu ministério, eu fiz apelo para alguém vender carro, alguém vender apartamento, alguém vender casa, alguém vender não sei o quê. Nunca fiz isso. E pretendo não fazer. Por quê, pastor? Porque isso é você e ele. Para que amanhã você não diga, o pastor mandou. Eu fiz porque o pastor disse. Você tem que fazer porque Deus disse. Você está entendendo comigo? Você está entendendo isso? Isso é um mistério de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu vejo homens que estão aqui, sacerdotes do lar, homens que têm autoridade em casa, que estão perdidos. Perdidos no sentido de que Jesus não é Senhor da sua casa, da sua família. Porque você não toma posição em Cristo. Toma posição em Cristo para você ver só como que vai mudar na tua casa, na tua família. E você percebe que quando uma pessoa toma uma posição em Cristo, porque Cristo se revela para ela, ela começa a enfrentar lutas dentro da própria casa, no seu emprego, com seus colegas. É verdade, pastor. É isso. É isso. Por isso que o evangelho para muita gente no Brasil virou moda. É legal ser evangélico. Ela disse assim, eu sou tua serva. Uma coisa, olha aqui para mim, eu vou terminar aqui. Uma coisa é você reconhecer que Jesus é Senhor. Outra coisa é você deixar Jesus cumprir o que Ele quer. Quantos entenderam isso? Amém? Uma coisa é eu reconheci. O filho pródigo, vou trazer aqui para clarear um pouco mais para você. O filho pródigo reconheceu, estou aqui, lá na casa do meu pai, os servos estão comendo, bebendo, e eu estou aqui. Ele reconheceu, ele disse assim, pequei contra o meu pai, pequei contra o céu e pequei contra o meu pai, não sou digno de ser chamado filho dele. Ele reconheceu que ele errou, que ele pecou. Mas se ele não tivesse ido até o pai, nada teria acontecido. Tem muita gente que reconhece, mas não deixa Deus cumprir aquilo que Ele quer cumprir. E nessa noite, Deus te trouxe aqui para você sair daqui com essa declaração. Eu sou o homem mais feliz da terra. Eu vou dizer para você, a minha família pode dizer isso. Minha esposa pode dizer isso. Eu e a minha casa, eu e minha família somos uma família mais feliz dessa terra. A minha esposa, que agora é só eu e ela, mas a minha filha, casada, abençoada, na presença de Deus, meu filho, casado, abençoado, na presença de Deus, com a sua esposa, meu netinho. Por que eu não seria o homem mais feliz da terra quando eu vejo Deus se manifestar na minha casa, na minha família, nos meus descendentes? Não temos ouro nem prata, não temos. Não somos pessoas ricas, financeiramente falando. Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, meu amigo, isso nós não negociamos com ninguém. Nós temos, somos servos do Senhor. Reconhecemos que Jesus é Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Reconhecemos, e por isso eu posso dizer, eu sou a pessoa mais feliz da terra. Eu quero que você saia daqui hoje, e que você tente entender isso, e possa ter essa convicção. Eu sou a pessoa mais feliz dessa terra. Eu não tenho ouro, não tenho prata, e eu não estou falando que quem tem ouro e tem prata, também não seja a pessoa mais feliz da terra, desde que ela reconheça o senhorio de Cristo na vida dela, e não a riqueza, e não o ouro, e não a prata. Então, querido, a vontade de Deus é essa,
Que você seja a pessoa mais feliz da terra. Que você fale como Maria falou: eu sou a mulher mais feliz da terra. Por quê? Porque Deus se manifestou para ela, trouxe uma missão para ela, e ela reconheceu o senhorio de Jesus na vida dela. Faça como o Senhor quiser. Cumpra-se a sua palavra na minha vida. Como diz Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nessa carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim.